A brisa suave da noite envolvia a pequena cidade de São Vicente, um lugar onde o tempo parecia ter parado. As ruas desertas ecoavam os passos solitários dos poucos que ainda ousavam andar à noite. No entanto, havia algo mais no ar. Um peso sutil, como se os segredos de gerações passadas se misturassem com a neblina que se formava ao cair da noite. No centro desse cenário estava o hospital desativado. Antigo, de paredes rachadas e janelas quebradas, o prédio permanecia de pé como um monumento ao esquecimento. Os habitantes da cidade falavam em sussurros sobre o lugar, mencionando vozes que ecoavam pelos corredores, sobre vultos que surgiam nas janelas quebradas, sempre observando. Era um lugar onde o tempo e o medo se entrelaçavam. Sem saber, Carlos e Jonas, amigos inseparáveis desde a infância, estavam mais dispostos ao perigo para encontrar algo valioso. Aquele hospital era um desafio, um mistério que ansiavam por desvendar. Mas suas intenções não eram apenas de curiosidade ou adrenalina. Era algo mais tangível que os impulsionava. Queriam algo de valor que pudessem aproveitar. As lanternas tremeluzentes nas mãos de ambos não eram suficientes para dissipar o medo crescente, mas a ousadia os guiava. Os corredores estavam impregnados de umidade e o som de seus passos ecoava de maneira desconfortante. O silêncio era ensurdecedor. Cada sala que passavam estava vazia, com papéis espalhados e gavetas empoeiradas. Mas em um momento, quando a esperança de encontrar algo útil começava a se desvanecer, uma sala escondida apareceu diante deles, como se o destino os guiava até ali. Era uma sala escura, abafada, que parecia não ter sido tocada pelo tempo. No centro, um altar de pedra escura estava coberto de símbolos estranhos, muitas das quais pareciam manchas de algo que se assemelhava a sangue seco. O ar estava mais denso ali, como se o próprio ambiente respirasse com uma intensidade desconfortante. Carlos e Jonas, em sua curiosidade cega, aproximaram-se do altar. No centro dele, havia dois objetos, um medalhão que emitiu um brilho estranho e uma estatueta de uma figura grotesca, com olhos profundamente negros, como se espreitassem sua alma. Quando Carlos tocou o medalhão, uma sensação fria percorreu sua espinha. Jonas pegou a estatueta, seu olhar se fixando nos olhos vermelhos que pareciam brilhar com uma intensidade sobrenatural. Eles riram, tentando dissipar o mal-estar crescente. Não viam nada além de itens curiosos, possivelmente de valor, mas ao sair do hospital, sem perceber, despertaram algo mais profundo e antigo do que podiam imaginar. Algo que nunca mais os deixaria em paz. O primeiro aviso. Naquela noite, enquanto Carlos tentava dormir, um pesadelo tomou conta de sua mente. Ele se via em uma sala escura, onde sombras ondulavam como se fossem vivas. Uma força invisível o atacava, suas mãos se apertando ao redor de seu pescoço, sufocando-o lentamente. Quando acordou, o ar estava pesado e ele sentiu um formigamento em sua pele, como se tivesse sido tocado por algo frio e intangível. Ao se levantar para olhar no espelho, notou marcas em seu pescoço, marcas que pareciam dedos. Suas mãos tremiam e a sensação de estar sendo observado não o deixava em paz. Mas ele tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que era apenas um pesadelo vívido. Jonas, em sua casa, começava a perceber que algo estava errado. Primeiro, eram os sussurros. Sussurros baixos, como se alguém estivesse chamando seu nome. Mas quando ele corria até a origem, nada estava lá. Então, na segunda noite, ele viu a estatueta. A mesma figura horrível que havia pegado no hospital, em cima da sua mesa, cercada por cinzas. Mas ele não tinha a mínima ideia de como aquilo havia acontecido. O medo começou a se infiltrar em sua mente. Mas ele não queria admitir que algo sobrenatural estava em ação. Na manhã seguinte, os dois se encontraram, trocando histórias que pareciam mais pesadelos do que realidade. Desesperados, tentaram destruir os objetos. Com um aceno de esperança, Carlos tentou jogar o medalhão no fogo, enquanto Jonas tentava fazer o mesmo com a estatueta.
Mas algo muito estranho aconteceu. As chamas se apagaram antes de tocar os objetos. Foi como se o próprio ar tivesse sugado o calor, como se o fogo fosse inútil contra o que os objetos representavam. O terror só aumentou à medida que os dias passavam. Carlos não conseguia mais distinguir se o que via era real ou uma ilusão. Ele começou a ver sombras se movendo pelas paredes de sua casa, passos atrás de si, mas sempre que se virava, não havia ninguém. E então, em uma noite particularmente escura, ele acordou e viu o medalhão pendurado em seu pescoço, mesmo depois de jurar tê-lo deixado em outro cômodo. Jonas não estava melhor. A figura com olhos vermelhos parecia persegui-lo em cada canto escuro da casa. Seu sorriso grotesco, como se estivesse se divertindo com a agonia de Jonas, estava gravado em sua mente. Mas o mais aterrador veio uma noite, quando ele acordou sentindo um puxão frio, como se mãos invisíveis o estivessem arrastando para fora da cama. Ele tentou se agarrar ao colchão, mas não conseguiu. A estatueta, que antes parecia estática, agora parecia viva, seus olhos brilhando com um vermelho ameaçador. Na última noite em que se encontraram, a cidade parecia mais silenciosa do que nunca. O medo havia se enraizado em seus corações e o desejo de pôr fim a tudo os levou de volta ao hospital. O prédio estava diferente. As paredes pareciam pulsar com uma energia estranha e os sussurros eram agora mais intensos, mais urgentes. Eles se separaram no interior, cada um em busca de respostas que jamais deveriam ter procurado. Carlos se viu cercado por sombras que se moviam com uma risada sinistra, enquanto suas mãos invisíveis apertavam seu peito. Jonas encontrou a figura de olhos vermelhos, que agora tomava a forma de uma criatura monstruosa, crescendo e se estendendo como se fosse a própria escuridão que engolia tudo ao seu redor. Feridos e com os corações desesperados, Carlos e Jonas foram encontrados por um vigia local. Mas mesmo no hospital, o terror não cessou. Carlos ouvia risos em sua mente, distantes, mas assustadoramente claros. Jonas via vultos nos reflexos dos instrumentos médicos, como se o hospital estivesse sendo devorado por uma presença sobrenatural. As luzes começaram a piscar. Os médicos e enfermeiros, como se tivessem sentido algo mortal, fugiram em pânico. O frio se instalou de repente, e então ele apareceu. A figura alta e encapuzada, com olhos como brasas ardentes, se aproximou lentamente. Sua presença fazia o ar vibrar, e seu sorriso era cruel, antecipando a dor de suas vítimas. Quando falou, sua voz era como um trovão distante. Vocês abriram a porta. Agora eu venho buscar o que é meu. Carlos tentou gritar, mas sua voz não saía. Jonas estava paralisado, preso em seu leito. A figura se aproximou e, com suas garras estendidas, murmurou palavras incompreensíveis. Quando finalmente os tocou, um grito estrondoso ressoou por todo o hospital e então o silêncio caiu. Na manhã seguinte, os corpos de Carlos e Jonas foram encontrados, mas havia algo de terrivelmente errado. Seus rostos estavam congelados em expressões de puro terror, como se o próprio medo os tivesse consumido. Os objetos do altar haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. O hospital desativado retornou ao silêncio, mas não ao esquecimento. Quem ousava passar por ali sentia um peso estranho no ar, como se algo invisível os observasse, aguardando por uma nova alma imprudente. Carlos e Jonas haviam despertado algo antigo, algo que agora esperava pacientemente por quem se atrevesse a desafiar o desconhecido.